Começamos então com a divulgação do depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, Alexandre. Pois é, foi uma frustração, né? Quem esperava alguma nova revelação encontrou apenas repetições, né? Foi um grande bullying que gerou pouco café, como eu ouvi alguém dizer. O máximo que se conseguiu, assim, puxando para fazer uma manchete, foi que ele queria a superintendência do Rio de Janeiro, né? Que é o estado dele, onde não está sendo investigado o filho dele com o Queiroz, o Flávio, porque está sendo investigado pela Justiça Estadual, né? Polícia Estadual, e a troca, né? A famosa troca do diretor-geral. Ou seja, ele disse que, o Sérgio Moro disse que seria uma troca arbitrária porque não tinha causa. Ou seja, acusa-se o presidente de exercer o arbítrio, né? Que é próprio do presidente, ele é dono dos cargos, né? Ele foi eleito para isso, acusa-se o presidente de governar, né? Então ficou assim, muita espuma para pouco sabão, concluindo a análise desse depoimento. Alexandre, outro assunto para a gente tratar aqui é sobre a ABIN e a Polícia Federal, agora juntas? Pois é. Bom, faltou dizer, né, que a divulgação do depoimento não encerra o caso, né? Continua a investigação, o ministro Celso de Mello, que é o relator, pediu gravações, inclusive de uma reunião ministerial, e ainda vai ouvir depoimentos de ministros do Palácio do Planalto. Agora, é a primeira vez que a ABIN e a Polícia Federal ficam com um vínculo, um elo, né? Porque o novo diretor da Polícia Federal é o número 2, era o número 2 de ramagem, né? O Rolando era o número 2 de ramagem na ABIN. Então fica esse vínculo de inteligência, que também foi uma das reclamações do presidente, pedindo relatórios de inteligência. Por exemplo, sobre fronteira, sobre a tríplice fronteira, sobre a fronteira seca, onde passam armas e drogas, né? Agora, vai trocar 5 superintendências, inclusive do Rio de Janeiro vai virar o diretor executivo da Polícia Federal, né? Mas não troca, isso é importante dizer, não troca o setor de investigação de crime organizado, que é o DICOR, né? Onde está o delegado Igor Romário de Paula. Esse fica. Por que é importante? Porque ele era da Lava Jato, né? Ele foi nomeado pelo Maurício, foi escolhido pelo Maurício Valeixo, né? E é um setor que se encarrega dos serviços de inquéritos especiais, ou seja, inquéritos que envolvem políticos e autoridades. E nesse contexto todo tem o Supremo Tribunal Federal, né, como um dos protagonistas. O Supremo está mudando alguma coisa na relação dele com os outros poderes, Alexandre? Pois é, o Legislativo nesse momento se aproveitou do entrevero com o presidente e os militares e o povo, né, reclamando da não independência entre os poderes praticada pelo Supremo. O Legislativo vinha não conseguindo engolir também as interferências do Supremo no Legislativo, né, com liminares, com legislação, Supremo legislando, o Legislativo também está fazendo pressão, né, e provavelmente sim vai se alterar o regimento interno, de modo que liminares que interfiram em outro poder, no Legislativo ou no Executivo, tenham que passar obrigatoriamente com a maior rapidez pelo plenário. Pelo menos 11 ministros pensam melhor do que o ministro singular, né? Tivemos um caso notável, eu citei ontem, no dia 5 de dezembro de 2016, que o ministro Marco Aurélio mandou tirar Renan Calheiros da presidência do Senado, e o Senado simplesmente não deu bola para ele, e não tirou, né? Depois o plenário se reuniu e cedeu. Por 6-3, o plenário do Supremo disse, não, Renan Calheiros é o presidente do Senado. Então, vai haver sim uma certa modificação, né, nas relações do Supremo com outros poderes, para se respeitar o artigo 2º da Constituição, que fala em independência de poderes.
Alexandre, o ministro Luiz Fux do Supremo pediu uma manifestação agora da Procuradoria-Geral da República e da OAB do Brasil sobre a proposta do ministro Marco Aurélio Mello, que deixaria para o plenário da Corte as decisões que envolvessem atos dos poderes executivo e legislativo, uma mudança que foi solicitada na esteira das críticas e decisões monocráticas que barraram medidas do presidente Jair Bolsonaro. O que você acha dessa decisão ou dessa sugestão? Isso vem de longe. O Legislativo tem sido o primeiro a se queixar do Supremo, né? Que o Supremo faz leis e não foi eleito para isso. Aliás, o Supremo não foi eleito. O Legislativo é que foi eleito, né? O Supremo é nomeado pelos que são eleitos, né? E, no entanto, estava se imiscuindo na produção de leis, alegando o vácuo da lei, né? Agora, por decisões de um único ministro, decisão monocrática, né? Impede a expulsão ordenada pelo Poder Executivo de diplomatas venezuelanos e impede a nomeação pelo chefe do Poder Executivo do diretor da Polícia Federal. O ministro Marco Aurélio pediu ao presidente do Supremo que mude o regimento interno, que seja mudado, né, para que isso não aconteça mais, para que essas decisões sejam tomadas no plenário, ou seja, por 11 juízes e não apenas por um só. E Marco Aurélio acrescentou, né? Alguns que pensam que são semideuses não vão gostar. Os que tiverem um mínimo de juízo, de percepção do contexto, vão perceber que tem que ser feita essa mudança muito rapidamente, muito brevemente. Qual é a percepção do contexto? É o povo na rua, né? O povo na frente do Supremo, o Supremo tem que botar tapumes para se proteger, ministro do Supremo recebendo vaias na frente da casa dele, né? A percepção disso, dessa expansão de um poder que não tem voto sobre outros poderes, no caso legislativo e executivo, que foram eleitos para fazer o seu trabalho, né? Mas são impedidos por algumas decisões monocráticas de ministros do Supremo. Eu penso que o Supremo vai acabar fazendo mesmo essa mudança. Queria começar com uma análise sua da posição das Forças Armadas em relação às declarações do presidente Bolsonaro no domingo. Pois é, no domingo, naquela manifestação na frente do Palácio, o presidente várias vezes disse, né, Forças Armadas estão ao lado do povo e ao nosso lado. Nada mais óbvio, né? O militar é o povo fardado e o presidente é o comandante supremo das Forças Armadas. Mas ele terminou fazendo um resumo dizendo: as Forças Armadas estão ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade. Exigiremos o cumprimento da Constituição. Exigir o cumprimento da Constituição também é óbvio. Só que hoje, que é o dia da língua portuguesa, o óbvio muitas vezes precisa ser desenhado. Aí, ontem, o vice-presidente Mourão desenhou, né? Confirmou tudo que o presidente disse. E, mais ainda, o ministro da Defesa, né, disse exatamente as mesmas palavras que o presidente disse no domingo. As Forças Armadas estarão sempre ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade. Agora, acrescentou, foi além do que disse o presidente, dizendo, depois de receber o endosso dos 3 comandantes das 3 forças, disse, escreveu, né, numa nota: o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, organizações de Estado, consideram a independência e a harmonia entre os poderes imprescindíveis para a governabilidade do país. Ou seja, acabou resumindo muito, abrangendo além do que havia dito o presidente da República, né, e traduzindo muito bem o que se quis dizer sobre o cumprimento do artigo 2º da Constituição. Pois é, aí eu repito, no dia da língua portuguesa a gente tem que repetir o óbvio, né, quase desenhando para que as pessoas entendam o óbvio, que não precisaria estar sendo propagado por aí.